Olá pessoal, sejam bem-vindos ao episódio 67 do canal SOS Supervisores. O meu nome é Ayrton e eu ajudo supervisores e líderes de produção a construírem e transformarem resultados consistentes, significativos em promoção e crescimento profissional. Portanto, se você gosta desse tipo de conteúdo voltado à gestão industrial, já deixa o seu like que eu tenho mais um conteúdo muito especial para você hoje, revelando aí dois fenômenos que pouquíssima gente conhece, mas que detona a sua produção. E muito tem a ver em relação a esses fenômenos quando você trabalha para você nivelar a capacidade produtiva, ok? Então, esse é um conteúdo especial. Depois de um bom tempo na estrada trabalhando na gestão da produção, eu estudei e descobri esse fenômeno junto à teoria das restrições e hoje eu quero revelar para você, ok? Então vamos lá que eu tenho muita coisa boa para mostrar para você no dia de hoje. Pessoal, eu gosto sempre de mostrar esse diagrama que a gente chama de árvore de realidade futura, para que você entenda por que faz sentido esse conteúdo que eu estou trazendo para você. Então eu sempre mostro que para que você tenha uma carreira plena, profissional, com reconhecimento e crescimento contínuo, é necessário basicamente três coisas, né? A primeira necessidade é que é importantíssimo que você construa uma vantagem competitiva significativa, ou seja, você gere valor, que você construa valor para a empresa onde você atua, ok? Uma outra necessidade é, para que você tenha realmente uma carreira profissional plena e com reconhecimento e crescimento contínuo, é necessário que você sustente essa vantagem competitiva que você construiu, ok? E a partir do momento que você construiu uma vantagem significativa na empresa que você trabalha e você está sustentando essa vantagem, com certeza você pode capitalizar a vantagem construída e construir uma outra. O que eu chamo de capitalizar é utilizar esse resultado, é utilizar esse valor que você construiu para que você seja realmente uma pessoa fundamental na empresa, e uma maneira que a empresa vai fazer para segurar você é promoção e crescimento profissional. Então é importante que você entenda esse mindset, esse processo da geração de valor. E como você faz isso, pessoal? Como você faz isso? Você precisa estar sempre de olho nas oportunidades que a empresa tem para que você possa eliminar ou diminuir aí uma limitação significativa que a sua empresa possa ter num determinado momento, né? Que a gente chama de dor. Então, quais são as dores que a sua empresa tem, principalmente na área onde você atua? Quando você ajuda a sua empresa a remover ou a minimizar significativamente essa limitação, essa dor, através da sua exposição e principalmente da atitude em querer resolver esse tipo de problema, logicamente sabendo o método adequado, você geralmente cria um diferencial significativo que a empresa não quer perder você em hipótese alguma. E hoje, o que nós vamos falar, pessoal? Qual é uma limitação que eu percebo na grande maioria das empresas? É em relação à entrega. As empresas elas precisam cada vez mais, para satisfazer o cliente, ter uma entrega rápida e estável. A entrega rápida, ou seja, você ter velocidade na sua entrega, no seu processo, entre a abertura de uma ordem ou entre a solicitação de um pedido de compra até a entrada, isso tem que ser realmente um prazo que a gente chama de lead time muito pequeno. Então, para que você tenha velocidade, bem como estabilidade, ou seja, uma vez que você consegue entregar um produto de uma forma veloz e de forma estável ao longo do tempo, você vai criando uma previsibilidade do seu processo, é onde realmente o cliente gosta disso, um cliente realmente ele percebe esse valor, muitas vezes é até mais que a própria redução de custo. É muito simples e eu convido você a raciocinar comigo.
Quantas vezes nós vamos em alguma loja, em algum supermercado, por exemplo, e muitas vezes não tem aquele produto que a gente quer, da marca que a gente costuma a comprar, e tem uma outra disponível e mais cara, e a gente acaba o quê? A gente acaba levando. Então a disponibilidade daquele produto que você quer, no tamanho que você quer, na cor que você quer, ou seja um produto alimentício, vale muito mais a pena a disponibilidade que você tem do produto em detrimento do preço. Então, ter um produto, ter uma entrega rápida e estável ao longo do tempo, juntamente com a qualidade, é lógico, é um diferencial competitivo que poucas empresas hoje possuem, né? E muitas vezes é o diferencial que precisa para que você construa esse valor dentro da área em que você atua. Então hoje a gente vai falar como você pode construir esse valor, como que você pode fazer uma entrega rápida, uma entrega veloz, para que ajude você a gerar esse valor, eliminando aí uma limitação significativa que porventura você esteja na área onde você atua, na empresa onde você atua. E vamos lá, pessoal. Vamos lá então. O que é necessário então, já que entrega e estabilidade é um diferencial para que você tenha realmente uma boa percepção de valor do ponto de vista do cliente. Então, o que é necessário para obter uma entrega rápida e estável, que é o desejo de toda empresa, de todo líder de produção, de todos os previsores de produção? Pessoal, para que então você tenha velocidade e estabilidade, é necessário que você dê atenção aí a dois fenômenos importantes que pouquíssimas pessoas conhecem e se preocupam. O primeiro fenômeno que você precisa dar atenção quando você atua na produção são os fenômenos chamados de eventos dependentes. A gente vai explicar daqui a pouquinho em detalhes e inclusive com exemplos o que são os fenômenos de eventos dependentes. E uma outra atenção que você precisa dar na fábrica é sobre as variabilidades ou flutuações estatísticas. Esses dois fenômenos, quando atuando em conjunto, eles causam um grande estrago na produção e a gente não percebe. Então eu trouxe esse conceito para você e entendo que seja de muito valor para que você aprenda o que são esses fenômenos e como você pode minimizá-los ao longo do tempo, mesmo você não sendo aí um black belt, um green belt e um yellow belt. E olha que eu tenho formação e certificação de master black belt e sei exatamente o que estou falando. Então eu tenho certeza que tem muito belt aí que não tem esses conceitos e hoje eu vou te dar de bandeja para que você gere valor ao seu dia a dia. Então vamos lá, a gente falou sobre o que é necessário para obter uma entrega rápida e estável, que é em relação aí aos cuidados com duas coisas que chamam evento dependente, que é o primeiro cuidado que você tem que tomar, e segundo, flutuações estatísticas. Então vamos lá, vamos definir o que são eventos dependentes e o que são flutuações estatísticas, pessoal. Vamos dar um exemplo genérico para você. Imagine uma turma de escoteiros, né? E nós vamos estudar um pouquinho, explorar esse exemplo de um grupo de escoteiros na teoria das filas, que é uma grade curricular onde a gente aprende engenharia, e hoje eu vou trazer esse conceito muito tranquilo para você de forma mais didática possível. Então você imagina que você tem um grupo de escoteiros que tem um objetivo em chegar a um determinado destino, porém todos juntos. O grupo principalmente tem o objetivo de chegar juntos sem a dispersão desses escoteiros. Agora, você pode perceber que tem a primeira pessoa, o primeiro escoteiro puxando essa fila de escoteiros e por mais que ele tenha aí uma velocidade constante, pode ser que você tenha uma pessoa, um desses escoteiros, com um ritmo bem abaixo do restante do grupo, fazendo com que essa fila se desperte cada vez mais. Então, mesmo que o objetivo seja chegar todos eles juntos ao mesmo destino, é natural que
um ou outro escoteiro, ou cada um deles, tem aí uma variabilidade ou uma flutuação estatística em relação à velocidade. Então, está aqui o primeiro conceito. Jovens com passos diferentes, eles caracterizam, eles definem o conceito de flutuação estatística, onde cada um tem um ritmo de caminhada. Então está aí a primeira descrição sobre o primeiro fenômeno que acabam aí atuando no sistema produtivo. O segundo é o seguinte, que o andar de um jovem, se eles precisam chegar todo mundo junto a um determinado destino, o andar de um jovem depende do ritmo dos outros, né, que são os eventos independentes. Se um estiver mais adiantado e outro estiver mais atrasado, não adianta o escoteiro mais rápido caminhar rapidamente, já que eles precisam chegar juntos. Então ele precisa diminuir o ritmo, por quê? Porque a turma depende daquele escoteiro que tem um caminhar mais lento. Então isso são eventos dependentes, na qual eu vou dar daqui a pouco um exemplo voltado ao sistema produtivo, que vai ficar bem claro para você. Fique por enquanto com esses conceitos relativos aí a uma turma de escoteiros, ok? E vamos falar agora sobre o ponto de vista de um sistema produtivo. Então imagine aí que nós temos aí 5 recursos, né, 5 operações. Essas operações aí, elas passam, entra um componente A e um componente B, e no final desse processo produtivo sai aí um produto chamado X. Então, vamos falar um pouquinho sobre flutuação estatística, pessoal. O que são flutuações estatísticas? São as variabilidades que cada operação dessa, que cada recurso desse tem ao longo do tempo. Então, por mais que você tenha aí um dia relativamente bom, mesmo assim, em função de uma série de coisas que acontecem no processo, o tipo de produto que você produz, a condição do equipamento naquele momento e outros tipos de fatores, você tem uma variabilidade, você tem aí uma oscilação de média e desvio padrão. Então isso significa o quê? São as flutuações estatísticas ou variabilidade. E o que são os eventos dependentes? A operação 2, para que ela possa produzir, ela depende da operação 1. Consequentemente, a operação 3, para que ela possa produzir, ela precisa que a operação 2 forneça a peça a ela. Consequentemente, a operação 4, para que possa fazer o seu processo, ela depende que a 3 passe a ela. E mesma coisa em relação à quinta operação. Então, aqui está aí um conjunto de flutuações estatísticas, variabilidade com eventos dependentes. E quando isso é somado, pessoal, perceba bem, quando esses dois fenômenos eles são somados, eles potencializam ainda mais, as variabilidades do sistema. Então, isso que acontece, a gente vai ver um exemplo didático com números reais para que você possa entender, e aí aos poucos vai caindo essa ficha, porque isso acontece todo dia no seu processo produtivo e você não percebe. Então tá aqui aí o que são aí os eventos dependentes e flutuações estatísticas. Porém, pessoal, quais são aí os efeitos indesejáveis desses dois fenômenos, né? Quais são aí os efeitos indesejáveis que acontecem? Então a gente vai dar uma olhada agora em detalhes para que você entenda num caso prático. Pessoal, vamos então ilustrar um case para que você entenda aí os efeitos indesejáveis desses dois fenômenos que a gente acabou de descrever, que são as flutuações estatísticas e eventos dependentes. Então vamos lá. Para ilustrar didaticamente o conteúdo exposto, a tabela a seguir expõe o impacto das variabilidades ou flutuações estatísticas e das relações de dependência da manufatura. Considerando um sistema com 3 recursos, a gente vai ver um sistema de recurso A, B e C, como se fosse operação 1, 2 e 3, que possuem plena demanda e apresentam capacidade de processamento individuais iguais, o famoso balanceamento de capacidade. Cada recurso ele produz 10 peças, mais ou menos 2 desvios padrões, ou seja, produz em média 10 peças, mais ou menos 2.
por dia. Ou seja, o sistema adota o balanceamento das capacidades com todos os recursos nivelados, ou seja, cada recurso desse produz 10 mais ou menos 2 peças, eles estão perfeitamente balanceados. Agora vem a pergunta que eu gostaria que você prestasse muita atenção. Considerando que o produto em questão deve passar obrigatoriamente e respectivamente pelos recursos A, B e C, ao final de 10 dias, o sistema terá produzido 100 peças, ou seja, 10 peças em média por dia vezes 10 dias. Então essa é a questão que eu gostaria que você realmente pensasse e respondesse, ok? Então intuitivamente, quando analisa esse tipo de situação, a gente logo conclui intuitivamente que é lógico, né? Ao final de 10 dias, se eu tenho aí um sistema balanceado de 10 mais ou menos 2, é lógico que ao longo de 10 dias, e suponha que não vai quebrar nenhum equipamento, logicamente, ao final de 10 dias a gente vai produzir 100. Agora, será que a gente vai produzir 100? Então eu convido você a assistir aí os próximos slides. Então, a situação é essa, pessoal, que a gente acabou de ler. Você tem o recurso A, B e C. Um produto vai passar por esses 3 recursos, né, respectivamente. Cada recurso tem uma capacidade de 10 mais ou menos 2, perfeitamente balanceado, tem demanda. E, mais uma vez, a pergunta. Ao final de 10 dias, o sistema terá produzido 100 peças, ou seja, 10 peças em média por dia vezes 10 dias. Ok? Então, pense aí e depois deixa nos comentários o que você falou e o que você vai ver depois dessa explanação que eu vou te dar. Então vamos lá, pessoal. Vamos entender como que é a mecânica e isso realmente funciona na prática, embora aqui seja um exemplo didático. Você tem aqui a primeira coluna, que é de dias, então você tem de 1 dia até 10 dias. Você tem o recurso A, ele tem uma variabilidade de 10 mais ou menos 2, então você pode ver que é 10 mais ou menos 2 nos 10 dias. Mesma coisa o recurso B, mesma coisa o recurso C. Aqui é a produção total do sistema. Então, vamos analisar junto como ele chegou nesses valores da última coluna da produção total do sistema. Vamos lá. Pessoal, se o recurso A no primeiro dia produziu 11 peças e o recurso B produziu 10 peças e o recurso C produziu 8 peças, na verdade, a produção total do sistema é 8. Por quê? Porque o recurso de menor capacidade diária foi o 8. Não adianta o B passar 10 para ele se ele só tem capacidade produtiva diária de 8. Então, nessa questão, você leva em consideração sempre o menor valor, que é o recurso nesse dia que foi o restritivo. Ok? Então, nesse dia o sistema produziu o que? 8 peças. No segundo dia, o recurso A produziu 8, o recurso B produziu 11 e o recurso C produziu 9. Qual foi o recurso de menor produção diária? O 8. Portanto, uma vez ele sendo a restrição do sistema, ao final do dia, a produção total foi 8 peças. No terceiro dia, o recurso A produziu 9, o recurso B produziu 12, o recurso C produziu 10. Portanto, no final, só produziu 9. Então, está aqui o fenômeno de eventos dependentes. Uma vez que um recurso manda peça para o recurso seguinte, o recurso que tiver a menor capacidade vai ditar o ritmo do sistema. Ok? Então, nesse caso, você vai ver em cada situação, em cada dia, que sempre o menor valor define a produção do dia. Então, em função da variabilidade que cada operação teve em cada dia, ela gerou uma determinada capacidade diária. Porém, se a outra foi menor em relação ao que ele teve, pelo efeito e pelo fenômeno dos eventos dependentes, ele vai
somente produzir aquela capacidade que ele tem. Então começa a acontecer o que? Muitas vezes começa a acontecer estoque. Se aqui produziu 11 e aqui só tem 10 naquele dia, vai ficar uma peça de estoque entre o recurso A e o recurso B. Se o 10 passou para C e só produziu 8, teve um estoque de 2 peças. Então, aqui está o efeito combinado de flutuações estatísticas e eventos dependentes. No final, então, de 10 dias, o que aconteceu? Embora cada recurso somou 100, dividiu por 10 dias e deu 10, olha quanto a produção total do sistema a gente teve no final das contas. 89 peças produzidas e dividido por 10, 8,9. Então, olha só o efeito das flutuações estatísticas e eventos dependentes que acontecem no processo quando você tem aí os recursos dentro de uma linha dispostos de forma balanceada. Você não consegue produzir 100 peças como intuitivamente a gente imaginou no enunciado do exercício. Aqui nós produzimos aí 89 ao final de 10 dias com uma média de 8,9, enquanto os recursos A, B e C tiveram aí um total de 100 com uma média de 10. Então, olha que interessante o que acontece. E isso acontece a todo momento do nosso sistema produtivo. E daqui a pouquinho eu vou te dar um exemplo de como você pode minimizar esse problema, que muitas vezes é contra aí alguns conceitos do Lean, que muita gente acaba seguindo, mas que no final das contas tem um resultado pior. Então, vamos dar sequência nos próximos slides para que você entenda como que a gente minimiza esse tipo de fenômeno ou os dois fenômenos para que realmente você mantenha aí as suas 10 peças por hora e 100 peças por dia ao longo de 10 dias. Então vamos lá, pessoal. Então a gente realmente não conseguiu manter 10 peças. Então a resposta é não. Em vez de 100 peças, nós obtivemos 89. Então esse exemplo retrata o efeito da variabilidade dos tempos de processo e das relações de dependência entre os recursos. Ou seja, o acúmulo das flutuações estatísticas limita a produção da fábrica como um todo, até o menor resultado individual dos recursos. Então, como existe uma flutuação estatística, quando existe uma determinada operação caindo no menor valor, acaba limitando o outro recurso, mesmo que o outro recurso tenha aí um valor acima da média, já que o anterior teve um valor abaixo da média, então ele limita pelos efeitos de eventos dependentes que o sistema possa ter aí uma fluência máxima possível. Assim, a produção real do sistema no final do período é menor, nesse caso, que a produção individual dos recursos. Então a gente viu os recursos A, B e C individualmente davam 100 peças ao longo de 10 dias, uma média de aí 10 peças dia. Já na saída nós tivemos 89 ou 8,9 em média por dia, já explicado nos slides anteriores. Ao balancear a capacidade, qualquer variabilidade que reduza o volume produzido impacta na redução do volume total do período, uma vez que há dependência entre as 3 operações. Acabamos de falar isso e exemplificamos no slide anterior. Isso implica o resultado obtido na produção total do sistema ser de 89 itens e não de 100 como era esperado. Então tá aí um exemplo bacana para você, para que você entenda aí o efeito das variações, as flutuações estatísticas e eventos dependentes, ok? Vamos agora falar um pouquinho como que a gente vai minimizar esses dois fenômenos. Então vamos lá, pessoal. Concluindo, se você não tiver muito cuidado e atenção com o que acontece na sua fábrica em relação aos eventos dependentes e flutuações estatísticas, então nós vamos ter aí, você possivelmente vai ter, com muita certeza, com muita chance, um aumento de inventário, né? Porque acaba, em função da flutuação estatística, muitas vezes você mandando um pouco mais ou um pouco menos para a operação posterior, para a operação seguinte. Isso ao longo do tempo vai fazendo com que você fique com o teu processo inchado cada vez mais de uma coisa que a gente chama de inventário ou work in process. Então, se você tem eventos dependentes e flutuações estatísticas, você tem aí um aumento de inventário, ou seja, você tem filas
no teu processo, ou em alguns momentos perdas de produção, já que você tem capacidade de fazer, só que você não recebeu a peça ainda do processo anterior. E se você tem aí um aumento de inventário, pessoal, acontece que você acaba tendo um aumento no tempo de atravessamento, que a gente chama, né? Ou o lead time. É o tempo em que uma ordem de fabricação leva para atravessar todo o processo, desde a primeira operação ou da solicitação do cliente até a entrega no cliente ou no estoque. Então, quanto maior o lead time, maior é a fila, maior é esse tempo de atravessamento. E se você tem aí um tempo de atravessamento grande, um lead time grande, o que acontece? Você tem aí atrasos da entrega do cliente, né? E atrasos no cliente, pessoal, é uma coisa que realmente ele não quer deixar faltar peça no seu estoque, porque ele perde vendas. Então, olha só o que os eventos dependentes e flutuações estatísticas acabam incorrendo no final das contas. Cliente insatisfeito e queda nas vendas. Então, tá aí uma relação de causa e efeito para que justifique o que a gente acabou de mostrar para você e que você tenha atenção e saiba como manusear, como gerenciar isso de uma forma mais eficaz e eficiente. Então, pessoal, vamos lá, já que a gente sabe qual é o tamanho do estrago que esses dois fenômenos de flutuações estatísticas e eventos dependentes elas causam no processo, qual é a solução para absorver aí esse efeito da variabilidade e eventos dependentes? Pessoal, a teoria das restrições, ela tem aí algumas soluções muito interessantes desenvolvidas aí pelo Eli Goldratt que pode minimizar esses dois efeitos. É realmente um conjunto de ferramentas importantes que ajudam a você transformar aí a gestão da produção. Eu em breve estou lançando aí um curso onde uma boa parte para que você possa realmente criar um valor significativo na sua empresa e poder explorar esse valor que você conseguiu através de promoção. Esse curso vai te ajudar muito a que você alavanque a sua carreira. E hoje a gente vai falar um pedacinho aqui da solução da teoria das restrições para que absorva esses dois efeitos que causam um grande estrago na produção, uma insatisfação no cliente e perda de vendas. Então, pessoal, o pressuposto da teoria das restrições para absorver esses dois efeitos, esses dois fenômenos, passam pelo posicionamento de alguns pulmões. A gente vai falar para você o que é aí esse pulmão, aí, principalmente pulmão de restrição e excedente da capacidade, ou seja, não é interessante nem um pouco a gente ter um sistema balanceado, que é o grande desafio do gestor da produção, é você balancear o fluxo e não a capacidade. Então a teoria das restrições, ela posiciona pulmões estratégicos na frente de algumas operações chamadas restrições para que a gente minimize esses dois fenômenos de flutuações estatísticas e eventos dependentes, para proteger os recursos restritivos e, por consequência, o sistema produtivo. Então eu vou dar um exemplo já para você como se faz isso. Então, vamos lá, pessoal. Você lembra que na situação anterior a gente tinha os três recursos balanceados. Cada um deles tinha uma produção em média de 10 peças por dia, mais ou menos 2. Então, qual é a sugestão da teoria das restrições? Desbalancear esse sistema. Então nós vamos desbalancear esse sistema. Qual é esse desbalanceamento, pessoal? Veja, nós vamos manter o recurso B com 10 peças por dia, mais ou menos 2. E nós vamos desbalancear o recurso A e B, o recurso A e C. Veja que de 10 foi para 12 mais ou menos 2 peças. O recurso C, 12 mais ou menos 2. Então, onde todo mundo estava balanceado com 10 mais ou menos 2, nós centralizamos o recurso do centro para que seja a nossa restrição, o nosso recurso com menor capacidade diária, e deixamos as pontas com um pouco mais de recurso, colocando para esse exemplo didático 12 peças por hora e vamos ver o que acontece. Então, a mesma pergunta, já que nós desbalanceamos o sistema, só deixamos o recurso B com 10 mais ou menos 2, ao final de 10 dias o sistema terá produzido 100 peças, né? Ou seja, 10 peças em média por dia, vezes 10 dias, vamos ver qual é o resultado. Então, pessoal,
Veja bem, é a mesma situação anterior, você tem a primeira coluna com 10 dias, o recurso A agora ele tem um aumento de capacidade, ele varia 12 peças mais ou menos duas, o recurso C também, 12 mais ou menos duas, anteriormente o A e o C eram 10 mais ou menos duas, e o recurso B manteve exatamente igual. Então, nessa simulação, você tem as combinações de 10 mais ou menos 2 da coluna B, do recurso B, do mesmo do exercício anterior. Somente a variabilidade do recurso A e C, por ter sido alterado de 10 para 12 mais ou menos 2, é que essa combinação aqui ela fica diferente. Então, vamos lá. Agora a gente tem um sistema desbalanceado, onde B manteve-se a restrição, ou seja, tem um output aqui, uma saída de 10 mais ou menos 2, enquanto A e C tem uma saída de 12 mais ou menos 2. Então, nessa situação, no primeiro dia, o recurso A produziu 11, o B produziu 10, o C produziu 12. Portanto, o recurso B foi a restrição. Então, no final desse dia, produzimos 12 peças, porque manteve-se a restrição. Agora o recurso A ele tem mais capacidade e consegue fornecer um pouco mais de peça para o recurso B, mesmo o recurso B não sendo capaz de produzir tudo aquilo que ele mandou. Mas veja que esse primeiro aumento de capacidade faz com que você não limite o recurso B em função da variabilidade que ele tem. Consequentemente, o C também tem uma maior vazão, ele é um recurso chamado não restrição, dá vazão aí nas 10 peças tranquilamente que o recurso restritivo produziu. No dia 2, ele produziu 13 peças. O recurso B produziu 11. Então, não falta peça. Aqui você tinha 13, aqui você tem 11. Você criou aqui 2 work in process, 2 inventários. O recurso C, agora com mais capacidade, absorve todas as 11 peças produzidas pela restrição, que é o B. Então, nesse dia, nós produzimos 11. No terceiro dia, 14, 12, 13. Veja, continua sendo B a restrição. Agora eu tenho mais capacidade. Aqui acumulou um pouquinho mais de peça, mas não parou o recurso B. Dessa forma, o C produziu 13 peças, eu dou fluência aos 12. E assim por diante. Você vai ver que sempre a coluna B, agora que eu tenho um aumento de capacidade no recurso A e C, acaba não faltando peça e você tem um fluxo maior, sendo que basicamente a restrição do sistema é sempre o recurso B. Você vê que no primeiro dia nós produzimos 10, porque o recurso B produziu 10. No segundo dia produziu 11, porque o recurso B produziu 11. 12 porque produziu 12. 8, 8 e assim por diante. Então, no final das contas, cada recurso tem aí um pouco mais de produção em média, próximo de 12, na qual nós falamos. O recurso B continua sendo 10. E agora, no final do sistema, eu não tenho mais as 89 peças, eu tenho as 100 peças e uma média de 10 peças por dia, pelo fato de nós aumentarmos a capacidade de recursos não restritivos, mantendo um recurso simplesmente restritivo no centro do processo, aqui nesse exemplo específico. Então está aí a solução que a teoria das restrições nos dá e nos chamando a atenção para o cuidado que devemos tomar quando nós temos um sistema balanceado, que é o que muitas vezes a gente costuma aí fazer através do tempo TACT, ok? Logicamente, você vai ter um pouco mais de inventário. Aqui o recurso A produziu 113 e o recurso B produziu 100. Então a gente tem aí entre o recurso A e o recurso B 13 e a gente precisa tomar alguns cuidados para que ao longo do tempo isso não cresça de forma desproporcional. Então eu vou falar um pouquinho sobre esse tipo de cuidado nos próximos slides, ok? Pessoal, então dando sequência nessa solução para absorver o efeito da variabilidade e eventos dependentes através aí do seu cenário, muitas vezes no dia a dia, então perceba bem, né? Você sabe que cada operação dessa tem sua variabilidade, sua flutuação estatística. Aqui eu exemplifiquei a operação 2 como um recurso restritivo. Você tem aí
os eventos dependentes, que a operação 2 depende do recurso 1, a operação 3 depende do recurso 2, a operação 4 depende do recurso 3 mandar e assim por diante. E o que acontece, pessoal? Qual a solução aí então? É que a gente tem aí um pulmão de proteção, que a teoria das restrições chama de pulmão de tempo de restrição, quando você tem aí um sistema desbalanceado. Então, quando você tem um sistema desbalanceado, é natural que você tenha um acúmulo de peças na frente da restrição. Isso é benéfico no sentido de você ter esse tamanho de produção, esse tamanho de pulmão na frente da restrição de tamanho controlado, né? Uma vez que você tem esse posicionamento e um tamanho controlado e sincronizado, o que acontece? Você faz com que, mesmo que as outras operações elas tenham uma variabilidade menor, pelo fato de nunca faltar peça para a operação 2, já que você instalou aqui um pulmão controlado, a variabilidade do sistema ele cai absurdamente. E por que eu chamo de pulmão estratégico ou sincronizado? É que você precisa manter uma certa quantidade, geralmente é a metade do que você costuma ter no seu dia a dia, e ele precisa manter essa quantidade e não aumentar, para que você realmente tenha uma quantidade controlada. Portanto, uma vez que essas peças elas vão fluindo pela restrição do sistema, você vai permitindo que novas ordens de fabricação entrem. Então isso é um sistema sincronizado, fazendo com que aquele tamanho de pulmão que você determinou realmente seja constante ao longo do tempo. E qual é o tamanho desse pulmão? É o tamanho necessário para que a operação anterior não desabasteça a operação 2. Se a tua operação 1, mesmo ela tendo uma produção horária maior do que a operação 2, ela muitas vezes abastece outras linhas ou tem muitas paradas, você tem que ter um tamanho que proteja algumas horas a operação 2, mesmo que a operação 1 fique parada. Então esse é um tipo de proteção que faz com que você minimize demais os efeitos de flutuação estatística e eventos dependentes que a gente acabou de mostrar para você. Pessoal, então vamos lá concluir o conteúdo de hoje. Então, quais são aí os efeitos desejáveis do pulmão de restrição, que é a solução da TOC, da teoria das restrições, para que você realmente minimize aí os fenômenos de flutuação estatística e eventos dependentes. Então, quando a gente tem um pulmão de restrição estratégico e controlado, né, ou seja, o que entra é sincronizado com o que você produz na saída e faz com que esse pulmão seja constante ao longo do tempo, senão ele vai aumentar e traz problemas sérios. Se você tem aí, então aí um pulmão de restrição estratégico e controlado, então o sistema sincronizado de produção ele é obtido, ou seja, você tem aí a entrada igual à saída, você libera a matéria-prima em função do que passou pela restrição. E se você tem um sistema sincronizado de produção, então você tem aí um IP, né, um inventário controlado e menor, né, e maior eficiência na restrição. Você nunca vai parar a sua restrição por falta de peça. E geralmente 25% da parada de operação restrição, muitas vezes é falta de peça da operação anterior, pessoal. 25% total de paradas. Isso causa realmente um estrago grande e ele é minimizado por esse pulmão de restrição de tamanho controlado, uma vez que você tem aí um sistema sincronizado, né? O que sai é igual ao que entra. E se você tem um inventário controlado e menor e maior eficiência, pessoal, você acaba tendo aí menos inventário do que a situação anterior. Então você tem aí um menor tempo de atravessamento das ordens, ou menor lead time, desde a primeira operação até a entrega ao cliente ou a entrega ao estoque. E se você tem um menor tempo de atravessamento, menor lead time, é tudo que o cliente quer. Você tem um menor prazo de entrega para suas peças. E você tem aí um cliente satisfeito e realmente não queda nas vendas, né? Tem um errinho aqui, mas aumento nas vendas, pessoal. Queda nas vendas é quando você tem realmente um aumento considerável nos estoques. Então, velocidade é a grande sacada, pessoal. Velocidade e constância em relação à entrega da velocidade. Se você trabalhar fortemente para que
o seu processo tem um lead time pequeno, tem uma velocidade, você tem eficiência de produção e isso possa ser previsível ao longo do tempo, com certeza o seu cliente vai valorizar você cada vez mais e vai comprar de você mesmo que seu preço não seja tão significativo. Então tá aqui a dica de hoje, fundamental para que você entenda aí os efeitos dos eventos dependentes de flutuações estatísticas, bem como você pode minimizar esse fenômeno para que você tenha uma ótima entrega. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Se você gostou desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, deixa o seu comentário, é muito importante. Compartilhe esse vídeo com os seus colegas. Realmente pode ser que você tenha muita gente que precisa. E não esquece de se inscrever no canal caso você ainda não se inscreveu. O meu muito obrigado. Esse é um canal especial que ajuda você a transformar e criar resultados consistentes para a sua promoção e crescimento profissional. Eu te vejo no próximo episódio.